dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa do Florescer Violeta. Gratidão pela sua audiência, gratidão pelo seu contato, você que manda uma mensagem para nós, você que está sempre ali ouvindo, tem gostado do programa, muita gratidão a você, viu? Eu sou Sidney Rosa, né, para você que está ouvindo aí pela primeira vez, para você que ainda não teve a oportunidade, não havia tido, né, a oportunidade de ouvir o programa, eu sou Sidney Rosa, eu trabalho com algumas terapias, a base é a psicanálise, né, que é o entendimento do nosso inconsciente, é o entendimento mais profundo das nossas questões. Trabalho também com o Reiki, né, hoje eu vou falar um pouquinho do Reiki. Trabalho com hipnose, trabalho com o Reiki xamânico, trabalho com a energização xamânica, trabalho com cromoterapia, com radiestesia, né? Daqui a pouquinho eu vou falar também um pouquinho aí para você que está ouvindo pela primeira vez sobre o nosso programa de detox emocional, detox espiritual, né? Fica aí ouvindo, fica aí ligadinha, ligado, porque daqui a pouquinho eu vou te dar uma dica bem bacana. Eu atendo na zona norte de São Paulo, no Tucuruvi, bem em frente ao metrô. Bem em frente ao metrô Tucuruvi, você saindo da catraca, em menos de 3 minutinhos você está no meu espaço, né? E aí eu vou te dar também já o meu telefone, já anote aí meu WhatsApp, para que você possa me ligar, me mandar uma mensagem, mandar um áudio, e eu respondo para você, te dou mais informações de como chegar, enfim, tudo aquilo que você quiser aí de informação. Então anote aí, São Paulo, né, 011, o DDD, Zona Norte, Tucuruvi, 98670-6310, 98670-6310. Daqui a pouquinho eu repito para você, para que você fique com o número anotado e qualquer hora aí você me passa uma mensagem, tá bom? Então, eu quero falar hoje com você sobre o Reiki, né? Essa técnica energética poderosíssima, né? O Reiki é extremamente poderoso, é uma técnica que foi descoberta, enfim, por um japonês, um pouco mais de 100 anos atrás, Mikao Usui, e eu sigo a linhagem tibetana também, por conta de que a minha formação é da linhagem tibetana, onde nós colocamos mantras e as meditações, né, dentro do nosso curso e dentro do próprio atendimento que eu faço, né? O Reiki, mais do que uma técnica energética, e de novo, né, poderosíssima, ele é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, né? A gente insiste para que as pessoas, além de passarem pelos atendimentos do Reiki, para que as pessoas, além de receberem as aplicações de Reiki, para que elas também façam o curso de Reiki, né? Sejam iniciadas na energia, sejam iniciadas no Reiki. Por quê? Porque o Mikao Usui, lá atrás, quando ele começou as aplicações do Reiki, ele percebeu, né, em algum momento ele percebeu que a técnica de fato curava. As aplicações, que são utilizados símbolos, né? O Reiki, nós utilizamos símbolos durante a aplicação, e esses símbolos trazem essa energia para atenderem áreas específicas e fazem funções específicas, né, dentro do processo. E as pessoas que ele atendeu, algumas, depois de algum tempo, elas acabavam voltando para conversar com ele e diziam: olha, eu estou de novo com aquela questão, ou eu estou com uma outra questão. E isso deixou pensativo. Ele pensou: mas se a técnica cura, se ela curou, por que voltou? Por que essa pessoa está novamente com essa questão?
né? E ele, dentro do processo intuitivo, o Reiki é absolutamente intuitivo. Durante o curso, quando eu dou os cursos, eu falo o tempo todo sobre isso, né? Para que você deixe a tua intuição fluir, porque o Reiki é absolutamente intuitivo, né? E dentro desse processo intuitivo dele, dentro dessa possibilidade que ele tinha absolutamente muito evoluída, ele foi buscar lá no século XV, de um dos imperadores Meijis, né, o imperador do Japão, chamado imperador Meiji. Ele foi buscar a informação lá do século XV, onde um desses imperadores havia desenvolvido o que ele chamou na época de os 5 princípios do ser humano. Os 5 princípios do ser humano. E o Mikao pegou e trouxe para o Reiki. Nessa época, depois de já quase 2, 3 anos aplicando Reiki, depois que ele havia sido intuído a utilizar os símbolos num processo de cura, ele então introduz nas escolas, porque daí ele já estava ensinando a técnica, ele já estava formando reikianos. Ele introduz, então, junto com o entendimento dos símbolos e do processo energético de cura, ele introduz os 5 princípios do Reiki. E isso sim, ele entendeu e passou, então, a ensinar dessa maneira, porque ele entendia que, junto com a técnica, era importantíssimo, fundamental, que as pessoas conhecessem os 5 princípios do Reiki. E isso se tornaria, então, a partir desse conhecimento, uma filosofia de vida, né? Então, mais do que uma técnica energética poderosa, ele é uma filosofia de Reiki, é uma filosofia de vida, o Reiki. Então, nos cursos, a gente explica isso de uma forma muito detalhada. Quais são esses 5 princípios? Metade de um dia nós falamos sobre esses 5 princípios, né? Para que a gente possa entender e para que a gente possa, de fato, exercer esses 5 princípios no dia a dia, né? Eles parecem, no primeiro momento, eles parecem ser assim uma coisa quase que impossível, né, de se conseguir. Mas a ideia é essa, né, que a gente consiga entender esses 5 princípios, a profundidade de cada um deles. Então, durante o curso eu explico muito sobre isso, né, eu aprofundo o entendimento sobre de que maneira nós podemos olhar e viver e vivenciar esses 5 princípios, né? E isso sim, Mikao percebeu que a partir do momento em que as pessoas introduziam esses 5 princípios nas suas vidas, elas de fato alcançavam a cura total, a cura plena das suas questões. Porque é fato, né? Quais são os 5 princípios, né? Sempre começando pelo entendimento que é só por hoje. Só por hoje. Claro que a gente quer que existam mais 50, 60 anos de amanhãs, né? Mas é fato que o amanhã não existe. Amanhã ainda não existe, né? E o que foi ontem não tem mais o que ser feito, né? O que nós fizemos ontem é passado, e esse passado a gente tem que olhar apenas como um retrovisor do carro, né? Apenas como um espelhinho pequeno, só para que a gente tenha um norte daquilo que a gente fez, daquilo que não foi tão bom ter feito. Então, para que nos dê uma base, para que nos dê uma baliza, né? Para que a gente não cometa novamente, se possível, falhas e erros. Mas a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar o hoje, porque o grande presente é hoje, é o dia de hoje. Se a gente pode fazer alguma coisa por nós, pelas nossas vidas, é hoje. Não foi ontem e não será amanhã, né? Não deixe para amanhã, faz hoje. Então, só por hoje serei calmo, só por hoje serei calmo.
O segundo princípio, só por hoje serei despreocupado, serei despreocupada. O terceiro princípio, só por hoje serei grato, né? É o princípio da gratidão. O quarto princípio, só por hoje farei as minhas obrigações. E o quinto princípio, só por hoje serei gentil com todos os seres vivos. Quando a gente incorpora esses 5 princípios na nossa vida, quando a gente consegue, e não é difícil, não é, eu ia dizer não é tão difícil, não é difícil. A partir do momento que a gente entende, né, de que maneira ser calmo, ser calma, de que maneira ser despreocupado, ser despreocupada. No curso, por exemplo, eu explico exatamente essa preocupação, que nada mais é do que a ansiedade, né? Nós estamos vivendo um momento de muitas crises de ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que medo. Medo de que as coisas não saiam do jeito que eu quero que elas saiam. Medo que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero que elas aconteçam. É um falso controle, né? É uma forma de eu querer ter controle sobre aquilo que eu não tenho. Nós não temos esse controle sobre as coisas, né? Esse controle que supostamente a gente gostaria de ter. Então eu acabo ficando ansioso, porque eu fico pensando que as coisas precisam ser do jeito que eu quero que elas sejam. Elas precisam acontecer do jeito que eu quero que elas aconteçam. Ou até o medo de que elas aconteçam conforme parece que vai acontecer, né? Pelas minhas atitudes, pelo decorrer da forma que eu estou lidando com uma ou com outra situação, eu já começo a imaginar qual vai ser o final. E a ansiedade de que esse final seja esse faz com que eu entre, muitas vezes, numa crise de ansiedade. Então, quando a gente consegue entender que é importantíssimo a gente abrir mão desse suposto controle, porque o controle a gente não tem mesmo, isso é fato, mas a gente acha que tem. E aí a gente fica tentando segurar, e as coisas não dão certo, e a gente vai se frustrando, né? Então, perder esse controle, abrir mão desse suposto controle, faz com que a gente já comece a baixar os níveis de ansiedade. E a ansiedade faz com que a nossa adrenalina aumente, e esse aumento de adrenalina vai causar questões corporais, questões físicas, questões orgânicas, né? Então, por isso que Mikhail trouxe a informação de que dentro dos 5 princípios, o segundo princípio, que é hoje, só por hoje, não serei preocupado, serei despreocupada, faz com que a gente se acalme, faz com que a gente consiga olhar a vida de uma maneira mais branda, mais harmônica, mais calma. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença no nosso organismo, né? Então é importantíssimo que, além de receber o Reiki, além de deixar que a energia flua pelos teus órgãos vitais, que flua por todo o seu corpo, é importantíssimo que a gente aprofunde o conhecimento e a gente consiga viver dentro desses 5 princípios. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, Mikhail, ele traz a informação dos símbolos, né, que no processo de jejum que ele fez, durante 21 dias, ele é intuído a utilizar símbolos, ele começa a utilizar os símbolos, começa a ter resultados surpreendentes, e ele entende, depois de algum tempo aplicando, que é importantíssimo também o conceito dos 5 princípios. Então ele inclui nos cursos dele os 5 princípios. Basicamente o Reiki é isso: os símbolos, os seus nomes, os seus significados, as suas funções e os 5 princípios, né? Isso é o básico. O Reiki não tem absolutamente nenhuma ligação com nenhuma religião. Ele é totalmente desvinculado, não tem vínculo com qualquer religião. Mikhail Usui era um monge budista,
né? Então não tinha nenhuma religião específica, e a partir do momento em que ele começou a trabalhar com o Reiki, ele sempre deixou muito claro isso, né? Que não tinha nada a ver nem com o budismo, né? É uma técnica que de fato não tem vínculo religioso algum e nem pode ter, né? Eu falo muito isso durante os cursos, né? Que nós não podemos criar regrinhas, criar padrões, porque senão o Reiki começa a se dogmatizar, ele começa a virar uma religião, né? E não é isso, não é absolutamente essa a ideia. Ele precisa continuar livre, ele precisa ser livre, democrático. Cada instrutor de Reiki, cada Reiki Master tem o direito de colocar no seu curso o que ele quiser. Através do processo intuitivo, ele coloca nos cursos dele da forma que ele quiser, né? Eu procuro nos meus cursos manter o máximo possível próximo do original, muito próximo do original, para que a gente não se perca nessas possibilidades de ficar aumentando muito algo que é poderoso e simples ao mesmo tempo, né? Então, independente da tua religião, o Reiki nunca vai conflitar com nenhuma religião, porque ele é uma técnica energética, né? É uma energia que está à disposição no planeta, assim como várias outras estão. Existem várias energias boas, positivas, de cura, que estão pelo planeta. E o Reiki é uma delas. Não é a única, não será a única, não é a que resolve tudo, mas ela é extremamente poderosa e está à disposição. A partir de um curso, que você nesse curso é iniciado, você capta essa energia e transfere principalmente através das mãos. Não só através das mãos, através do pensamento, né? Quando nós enviamos o Reiki à distância, por exemplo, não estamos ali com o cliente no nosso contato físico, né? No curso eu ensino uma técnica de envio à distância, que é a técnica do joelho. Existe a técnica do caderno, né? Onde nós colocamos o nome das pessoas num caderno e essas pessoas vão receber o Reiki à distância. Mas existe também apenas a forma de mandar, de enviar apenas pelo pensamento, né? Isso tudo nos cursos de Reiki, não só no meu, mas em todos os cursos de Reiki, isso é bastante ensinado, é bastante falado sobre essas técnicas, né? Até porque, né, o Reiki hoje, desde 2017, inclusive, ele entrou no SUS um pouco antes, 2015, o Dr. Ricardo Monesi, que é o médico aqui de São Paulo, da Unifesp, ele saiu de um processo depressivo e, como médico, ele teve a certeza. O que me tirou desse processo depressivo foi o Reiki, né? Como médico, ele teve essa certeza e ele quis entender o que era isso. Então, ele defendeu uma tese de doutorado e onde ele comprova, então, cientificamente, os efeitos do Reiki. Os efeitos quando você faz uma aplicação na pessoa presencialmente e, inclusive, à distância, né? Nas palestras que ele costuma dar, ele mostra os gráficos onde fica muito claro que mesmo o envio à distância do Reiki, ele tem resultados, ele apresenta, né, documentos nessa tese de doutorado onde comprovam essa eficácia, mesmo do Reiki à distância, né? E a partir desse trabalho, dessa tese de doutorado, o próprio SUS, o Sírio-Libanês, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Oswaldo Cruz, já utilizavam o Reiki, inclusive, antes disso, né? Mas a partir de 2017 ele entrou na lista das terapias complementares do SUS, né? Então já existem vários outros hospitais que aplicam o Reiki, né? Por entenderem o benefício comprovado cientificamente que a técnica produz, né?
E eu estou falando bastante hoje do Reiki, primeiro para te convidar para os cursos, né? Eu dou cursos lá no Tucuruvi, eu dou cursos de Reiki na Zona Leste, estou à disposição para quem de repente quiser que eu faça o curso em alguma outra cidade, alguma outra localidade, né? E também faço os atendimentos com o Reiki. Também faço os atendimentos com o Reiki diariamente, lá no meu espaço, onde você pode, entrando em contato comigo, agendar a sua aplicação de Reiki, né? E eu estou falando disso também porque no nosso programa de detox, né, no nosso programa do detox emocional, que são 5 sessões, né, você vai passar por 5 sessões de terapia. A primeira você vai passar comigo, você vai ficar comigo 1h30, onde nós vamos conversar, nós vamos entender qual é a tua questão, e principalmente com base na psicanálise, e de novo, por que a psicanálise? Porque a psicanálise é a única ferramenta que aprofunda a tua questão, né? Nós trabalhamos, por exemplo, no Detox, com as barras de Access, nós trabalhamos com as constelações fantásticas, deliciosas, constelações familiares. Eu, no meu dia a dia, trabalho com a hipnose, por exemplo, com a cromoterapia, e existem tantas outras técnicas energéticas e tantas outras terapias conceituadíssimas, que dão excelentes resultados. Mas só quem aprofunda é a psicanálise. Então a gente muitas vezes precisa aprofundar um pouco mais a tua questão para que a gente consiga entender onde é que nascem essas raízes, né? Onde é que estão essas raízes, onde é que nascem essas questões, né? Quais são essas raízes? Então durante 1h30 nós vamos ficar juntos conversando e eu já vou te dar várias possibilidades de entendimento para que você consiga perceber isso, né? Numa segunda sessão, você vai ficar de novo comigo durante 1 hora e durante 45 minutos eu vou aplicar o Reiki, uma sessão completa de Reiki, né, durante 45 minutos. Na terceira sessão, você vai passar por uma constelação familiar individual. A gente vai entender nessa primeira e segunda sessão um tema importante para que você trabalhe, para que você constele com uma facilitadora, né? Uma outra pessoa, uma facilitadora em constelação que vai fazer essa constelação individual com você. Na quarta sessão, você vem para uma sessão de barras de Access, também com uma outra terapeuta, né? Uma outra facilitadora de barras de Access, que também é uma técnica fantástica, nova, até nova no Brasil, coisa de 5, 6 anos, é uma técnica também nova, nascida nos Estados Unidos, tem aí por volta de 30 anos, não é tão antiga assim, mas que tem trazido excelentes resultados, né? E na última sessão, na quinta sessão, você volta comigo, né? Na primeira sessão, eu vou fazer alguns testes com você, né? Nós vamos trabalhar algumas questões para que você possa enxergar da primeira para a quinta sessão a diferença que você vai sentir. Você vai sentir diferença já a cada sessão, né? Mas você vai conseguir perceber claramente do dia que você chegou na primeira sessão e na quinta sessão, através desse exercício que eu vou aplicar com você. Tá? Então vale a pena você entrar em contato comigo para que você agende a sua sessão, para que você agende essa terapia que nós chamamos de detox, tá bom? Eu vou novamente aqui, está chegando no finalzinho o programa, eu vou novamente aqui te dar o meu número, que é do meu WhatsApp, no meu celular, que você pode me ligar, mandar uma mensagem, enfim. É o 98670-6310. Estou em São Paulo, no Tucuruvi, em frente ao metrô, na Zona Norte. O DDD é 11 98670-6310. Tá bom? E eu espero você domingo que vem, às 2 da manhã, aqui na Mundial. Até lá!